mas tava... Não, cara, eu acho que o Corinthians jogou muito mal, se comportou muito mal e busca essa vaga nos pênaltis, cara. Não sei, cara. Eu vou já passar a bola para você e a gente já vamos então iniciar aí essa resenha aí, Gui, para a gente estar falando sobre esse jogo aí, na sua visão aí, bora aí. Depois a gente passa para os outros jogos também, né? Os classificados de hoje, Santos eliminado, Palmeiras passando, um clássico aí. E sabe que eu ouvi, Gui, na transmissão aqui que eu tava acompanhando aqui na Max, o seguinte, Dorival tem um plano que é passar nos pênaltis para não pegar o Palmeiras. E aí, Gui, o que você acha disso aí? Primeira live no YouTube. Sim, jogou, pô, jogou. Oh, só um minuto, Gui. Mandaram aqui no chat aqui que não estão te ouvindo no áudio, Gui. Deixa eu ver aqui. Realmente, não tá saindo teu áudio, Gui. Obrigado aí por ter mandado pra gente aí que tá mandando aqui. E eu, enquanto o Gui vai arrumando, eu vou falar, tipo assim, cara, o que vai ter de torcedores, o que vai ter de especial, os especialistas, né? Jornalistas, os antes corintianos, dizendo que o Corinthians não mereceu passar, e eu, dessa vez, eu tenho que concordar, cara. Um jogo perfeito da Lusa, quase perfeito, né? Tomou o gol no final. Infelizmente, não conseguiram suportar a pressão nos últimos momentos do Corinthians. E eu vi na transmissão da Max, né, cara, o cara falando assim, né, zoando, né, o Dorival tem um plano. O plano é passar nos pênaltis para não pegar o Palmeiras. E parecia que foi isso mesmo, cara, porque o Corinthians não jogou nada, não se comportou de uma forma tão covarde em campo que a Portuguesa sobrou. Sobrou em campo, cara. Sobrou em campo e o Corinthians consegue achar esse gol no final e leva para os pênaltis. E mais uma vez aí o Hugo Souza consegue reverter esse placar, que seria vexatório para o Corinthians, mas grandioso para a Lusa. Mas eu vou falar para você, cara, não sei que o pessoal aí que está acompanhando poderia mandar para a gente, resenhar com a gente aí. Cara, o comportamento do Corinthians hoje foi surreal, cara. Para mim, acho que foi uma das piores partidas do ano do Corinthians. Calma aí, Gui. Gui, deixa eu ver aqui. Calma aí, eu tô vendo aqui se. Não, eu acho que ainda não. Tá travando bastante. Ah, dá uma gente. Ah, cara, e eu vou falar para você, eu tava acompanhando. Eu acho que ainda não. Eu tava acompanhando as redes sociais, né? Como que tava o termômetro das redes sociais do Corinthians, cara, e muitos torcedores tipo, reclamando da postura do Memphis em campo. A postura do Memphis hoje, e não só hoje, já vem de alguns jogos, desde que ele voltou da lesão,
Cara, é uma postura que deixa um pouco o torcedor irritado, porque é difícil compreender por que o Memphis está tendo esse tipo de comportamento. Na minha visão, na minha opinião, Gui, o Memphis está se poupando para a Copa, mano. Ele está se poupando para a Copa. O Memphis está se poupando para a Copa, ele não disputa, ele não coloca o pé, ele não vai para a dividida. Não sei se eu estava vendo demais durante o jogo, mas vários momentos que o Corinthians se lançava ao ataque, o Memphis se colocava em posição de impedimento, cara. Ele demorava para sair do impedimento, atrasando o passe do portador da bola. E por muitas vezes ele reclamando, teve uma reclamação, acho que foi no primeiro tempo, acentuosa com o Matheus Pereira, eu acho, se eu não me engano. E, e eu acho que o Memphis, cara, na minha visão, ele está se poupando para a Copa. Ele está se poupando para a Copa, está em final de contrato com o Corinthians também, não sabe se vai renovar ou não, dá alguns a entender que vai renovar, mas eu acho que é muito difícil essa renovação do Corinthians com o Memphis, pelo fato que o Memphis tem um contrato muito complicado, um contrato, tipo assim, bem ruim para o Corinthians financeiramente, é um baita jogador, já entrou para a história do clube, mas esse contrato do Memphis possa ser o que vai impedir dessa renovação, porque eu tenho certeza que o Marcelo Paz agora no comando das situações do Corinthians, esse contrato não vai se repetir, vai ter que ser revisto e talvez o Memphis não se agrade, o Corinthians já deve tanto para ele, e não vem renovar. Mas isso não justifica, Gui, que o comportamento do Memphis em campo, cara. O comportamento dele em campo está totalmente ridículo, cara, para um jogador que ganha tanto como ele e jogar dessa forma, jogar tão despretensioso. Para mim, o Memphis, ele está se poupando para a Copa. Gui, manda aí sua resenha para ver se agora seu microfone tá ok aí, Gui. Ah, como tá com delay, Gui, eu não consigo ver agora. Mas vai falando aí. Muito bem. Então, assim, o Memphis ele vem jogando mal já faz um tempinho, né? Isso é fato. O Corinthians, eu acho que hoje, na ausência do Yuri Alberto, dependeria muito do Memphis, que é o único centroavante que a gente tem diferente. A gente não pode contar com o Guinegão, por mais que o Vitinho tenha feito o gol hoje da classificação, eu acho que o Vitinho ainda tá jogando muito, mas muito mal. E o Guinegão, ele acabou deixando o futebol dele no ano passado, né? Então a gente não consegue ver, não consegue analisar esse ataque do Corinthians sem o Yuri Alberto. Eu acho que esse Abdala, sei lá, O Zacarias, o Zacarias. O Zacarias, ele chegou aí, pode ser um cara que venha se ele conseguir fazer um pouco mais que o Hector Hernandes e o que o Vitinho e o Guinegão tá fazendo, ele vai ser titular na ausência do Yuri. Porque o Corinthians nesse ataque aí tá muito mal. E aí, eu não consigo colocar tudo nas costas do Memphis, porque o Memphis precisa de alguém do lado dele para fazer essa bola girar. O Memphis é aquele cara que ele vai segurar a bola e ele vai procurar alguém do lado dele para jogar. O Memphis, ele se a gente for analisar os principais gols do Memphis, é o que? É o Yuri passando na diagonal, Yuri jogando essa bola pro meio da área pro Memphis chegar lá e escorar. É a mesma coisa o Memphis com o Yuri. Então o ataque do Corinthians dessa forma, quando não tem um cara pra jogar com ele, ele acaba ficando isolado na frente. O Memphis de costa pro gol, esquece, ele não vai fazer nada. Ele não vai conseguir ser esse cara que vai conseguir transformar esse ataque do Corinthians. Então eu acho que ele tá ruim sim. Eu acho que ele precisa, logicamente, voltar à forma física. Eu não acho que ele tá se poupando pra Copa, Dan. Por quê? Porque ele precisa chegar na Copa em alto nível. E se ele ficar se poupando, ele vai chegar lá com fora de ritmo de jogo. Então eu acredito que seja mais a falta de um parceiro, porque se a gente for pegar o Memphis na final contra o Flamengo, que jogou Memphis e Yuri, o Memphis fez um gol. Foi anulado o gol, mas ele fez um gol. E ele jogou muito bem ali do lado do Yuri, né, fazendo a transição. Então eu acho que hoje o Memphis precisa de um parceiro. Logicamente que esse ataque do Corinthians ele joga descaracterizado sem o Yuri, mas o Memphis precisa de alguém para jogar como referência do lado dele. Essa é a minha visão. cara,
falar para você que ainda bem que a gente tem essa mentalidade aqui no Canelada, né? Eu e tu, parceria, somos corintianos, a gente gosta de futebol, mas fala do futebol do Brasil todo, e a gente nos dá o direito de discordar. Eu acho que o Memphis, ele está se poupando, sim, para a Copa. Ele sabe que se ele já não vem, ele não está 100%. Para mim, ele não está 100%, Gui. O Memphis não está 100%. E talvez por ele sentir que não está 100%, ele está se poupando em campo para não ficar fora da Copa do Mundo, que já está aí às portas a Copa, né? E eu fui para as redes sociais durante o jogo para ver, sentir o clima de como estava a torcida do Corinthians nas redes sociais, e tinha uma boa galera, cara, falando nesse mesmo sentido, que tipo assim, pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Memphis que ele não está jogando, cara? Eu vou falar para você que para mim faltou muito, né? Nesse jogo, no jogo passado, para mim o Memphis meio que está se escondendo do jogo. Eu creio que está se poupando para a Copa. Mas o que a gente fala mais desse jogo, Gui? Tipo, cara, não só a gente tá falando aqui do Memphis, mas, cara, para mim o time todo do Corinthians, exceto o Hugo Souza, que talvez seja o que foi eleito o melhor da partida, ele, vamos dizer assim, que não foi o menos pior, né, do time. Mas, cara, o Mateuzinho hoje também, cara, o Matheus Bidu eu não vou falar muito, Gui, porque o Matheus Bidu, na ausência do lateral, que teve o Hugo machucado, o Angileri ainda chegando, o Matheus Bidu vem jogando todas as partidas. Esse daí eu vou passar um pano. Mas o Mateuzinho hoje, cara, além de estar muito fora do normal de nervosismo, de cabeça quente no jogo, teve uma partida muito abaixo ali. E ele não é de fazer essas partidas dessa forma. Dan, cara, eu ainda vou pegar e ficar em cima do muro com relação a esse jogo de hoje por causa do jogo do dia da semana. Eu acho que, cara, a CBF, mano, ela precisa abrir o olho, cara, e ver o quanto que ela tá prejudicando os clubes. Se a gente for analisar esse jogo do Corinthians, se a gente for analisar as 4 partidas das quartas de final, nós tivemos um super jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, um super jogo. Por quê? Porque os dois tiveram uma semana de descanso. Lógico, a mesma coisa do Palmeiras. O Palmeiras passeou com o Capivariano e o Capivariano jogou bem também. Foi um excelente jogo. E aí nós tivemos aí o Palmeiras conseguindo consolidar sua vitória. Novo Horizontino e Santos, um jogo. Gui, só um minutinho. O teu áudio tá bem baixo e a música do fundo tá sobrepondo ele. Ah, tá, peraí, deixa eu ver se Uma funciona. listadinha pra gente aí no coisa para ficar até melhor de te compreender aqui. Tá, deixa eu aumentar aqui, mexer nas propriedades. Só um minutinho. Vê se tu tá conseguindo me ouvir agora. Vai, pode ir tocando aí que eu vou ouvindo aqui, pode falar. Tá, então, Dan. Eu acho que o Corinthians ele foi prejudicado com esses jogos com esse jogo durante a semana, porque é um jogo numa quinta-feira onde o Corinthians, todos nós achávamos que o Dorival ia usar um time misto. Não, o Dorival ele fez o quê? Ele colocou um time reserva, né? Totalmente reserva. Não, ele usou um time misto. Então ele colocou que ele tinha ali nas posições ali, ele colocou Mateuzinho, ele colocou o próprio Bidu. Então o Corinthians jogou basicamente com um time mesclado. E aí chega quase que 3 horas. O jogo do Corinthians foi às 8h30, não foi às 18, porque tinha que dar aquele tempo de melhora, né, dos jogadores, né? Tempo de descanso dos jogadores. Então, pra mim, eu acho que o Corinthians foi prejudicado com esse jogo da semana. Se não tivesse tido esse jogo da semana, o Corinthians com certeza teria jogado melhor. Então, é fato. O Corinthians jogou muito bem o jogo contra o jogo de domingo, assim, mas contra o Palmeiras, vamos analisar, né? Contra o Palmeiras, que teve um tempo de descanso, quando a gente jogou muito bem. O jogo da semana passada já não veio bem, joga na quinta-feira, e o jogo de hoje mostrou que esse time estava cansado. Logicamente que não justifica, né? Porque temos hoje um elenco, o Dorival tem pedido muitas peças, ele tem tido essas peças na mão. Mas eu acho que esse jogo do meio da semana atrapalhou um pouquinho, então vamos ver essa semana, que o Corinthians vai ter uma semana de descanso, né? Eu não sei se vai ter brasileiro durante a semana, eu acredito que não. Se não tiver brasileiro, vai ter brasileiro?
Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que vai. Se tiver, Mas pode falar aí, tô vendo se, aqui. se tiver brasileiro, a gente vai ter mais uma vez quando chegando no jogo da. Pra todo mundo vai ser, né? Se caso tenha jogo durante a semana, pra todos. Mas se não tiver jogo durante a semana, você vai ver, acho que uma semifinais mais bem disputada. Eu acho que não deveria ter jogo durante a semana enquanto tá acontecendo as finais Dia do Campeonato 25, Paulista. Vai ter, dia né? 25 agora, quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, às 20 horas. Então. Quarta-feira pra jogar final de semana contra o Novo Horizontino, cara. Eu acho uma sacanagem que a CBF tem feito com as. Pra mim não deveria ter campeonato estadual, já que eles queriam colocar o Campeonato Brasileiro no começo do ano. Então, pra mim, não tem como a gente analisar, Dan. Vamos ver, ó. Vamos ver essas próximas semifinais, as semifinais entre Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Novo Horizontino, sendo que os três, né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians vão jogar durante a semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser a semifinal. Provavelmente vão ser jogos bem fracos. Ah, tipo assim, eu não consigo, tipo, compreender que a gente sabe que esse calendário é ridículo, que tudo tá zoado o calendário do Brasil. O Corinthians jogou aí em dezembro, foi campeão em dezembro, e teve que voltar aí em 2 semanas ou menos para jogar, mas o Palmeiras também teve o mesmo calendário do Corinthians, tudo bem que parou mais cedo que o Corinthians, o São Paulo, que evoluiu pra caraca, mano, nos últimos jogos. O São Paulo cresceu muito nos últimos jogos. O Santos teve os mesmos jogos. Então, tipo assim, cara, não consigo 100% falar que o calendário atrapalhou. Eu, eu não consigo entender que o Corinthians foi tão mal nessa partida por causa do calendário. Não sei, cara. Tipo assim, se você tem um ou outro jogador, tipo assim, não teve o Memphis, que não jogou legal, não teve o Mateuzinho que jogou legal, mas quando você olha pro time do Corinthians nessa partida, cara, foi praticamente o time todo, cara. E deixa eu já puxar uma bola aqui, Gui. A gente que defendeu nos últimos vídeos aí, a gente tá fazendo primeiro a live aqui no YouTube, no TikTok a gente vinha fazendo. A gente defendeu pra caraca o Pedro Raul, cara. O que foi esse gol que o Pedro Raul perdeu, cara? Que gol foi esse que o Pedro Raul... Como a gente pode justificar esse gol que o Pedro Raul perdeu? Cara, injustificável, Dan. Injustificável. Eu falei o que eu falei pra você? Não dá pra gente bater no jogador quando a gente não consegue ter um recorte desse jogador. E o Pedro Raul era um desses. Eu sempre falei, eu preciso ver o Pedro Raul num ataque com Memphis Depay, um ataque com o próprio Yuri, né? Ou até mesmo com Garro, o time titular do Corinthians. Só que aí você pega esse lance que ele perdeu hoje. Pra mim, o Pedro Raul, ele precisava ter mais tempo de jogo, né? Mas, cara, depois desse lance de hoje, cara, isso só mostra que o Dorival tá certo de não colocar ele como titular, né? Ou jogar do lado dos titulares, porque ele tá comprometendo. Cara, se ele faz esse gol hoje, o Corinthians poderia acontecer o gol do Vitinho quando eles passaram no tempo normal. Mas aí ele perde um gol debaixo da trave, isso daí desqualifica ele pra ter uma chance de jogar no time titular, no time ideal do Dorival, né? Cara, eu vou falar pra tu, cara. Foi bem complicado. Tipo, hoje eu tava com a sensação que realmente não ia ser, não ia dar. Tipo, aquela sensação de puta, mano, caraca. Porque nada que o time tentava dava certo, cara. Nada que o time tentava dava certo. E o Vitinho achar aquele gol, cara, eu creio que pro Vitinho é muito bom, né? Que ele vinha buscando o primeiro gol dele, muito criticado pelas partidas dele. E quando tem que criticar, a gente critica mesmo. Quando tiver apoiar, a gente apoia mesmo.
Mas, cara, eu acho que fica aquela sensação, principalmente o torcedor da Portuguesa, que, caraca, mano, que injustiça. Que injustiça foi praticada no futebol hoje de um time que não jogou nada, que buscou nos últimos minutos. E, cara, calha muito o. Eu vou falar para você, cara. Foi bom pro Corinthians se jogar, apesar que quando é clássico a gente sabe que é outra coisa, né, Gui? Quando é clássico a gente é outra coisa, né, mano? A gente vai ouvir muito, já se falou na transmissão ao vivo que o plano do Dorival era passar nos pênaltis para não pegar o Palmeiras. A gente vai ouvir muito isso. Mas, cara, jogando desse jeito e em cima dessa visão que tu tá falando, que o time, tipo assim, tá cansado, jogo atrás de jogo, sair da reta do Palmeiras, possa ser que até aliviou a barra, se jogar desse jeito, se continuar jogando desse jeito. Mas como é clássico, não dá pra gente, vamos dizer assim, não dá pra gente falar agora, até porque se pegar os últimos jogos aí, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians é o atual campeão paulista em cima do Palmeiras, ele eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e agora teve esse jogo agora do Paulista, né? Perdeu esse jogo do Paulista, mas eu acho que quando é clássico é outra coisa. Dan, eu te falo, se o Corinthians jogar contra o Novo Horizontino da forma que jogou hoje, não passa. O Santos fez um jogo muito bom, foi um jogo muito bom, o Santos jogou com o que tem de melhor. Neymar jogou os 90 minutos, o Santos jogou com o time titular dele, né? E o Novo Horizontino, ele cozinhou o jogo, sentiu ali os melhores momentos, saiu na frente no vacilo do Santos no primeiro gol, o Santos foi lá, empatou e no finalzinho, no apagar das luzes também, o Novo Horizontino passa e fazendo, né, jus à sua campanha na primeira fase. E o Corinthians ele tem que abrir o olho, porque se jogar assim, se jogar se o Corinthians jogar como jogou hoje um pouquinho, mesmo que jogue um pouquinho melhor, não vai passar. O time do Novo Horizontino é muito qualificado. E se passar e pegar o Palmeiras e esboçar um time igual esse de hoje, esquece, não vai conseguir, vai ser feio. Vou te falar, se for pra jogar contra o Palmeiras e perder na final, eu prefiro sair pro Novo Horizontino e deixar o Novo Horizontino disputar essa final. Porque se for pra fazer uma final porca contra o Palmeiras, eu prefiro que passe o Novo Horizontino e a gente veja uma final boa, porque o Novo Horizontino mostrou que pode bater de frente o Palmeiras, porque meteu 4-0 no primeiro turno, né? Na fase de lembrar pontos, isso aí, né? né? Vale lembrar isso aí. Vale lembrar que o Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras no jogo da fase de liga, né? Isso. E só que eu vou falar para você, já vou dar minha opinião aqui em relação a Palmeiras e São Paulo, cara. Eu acho que desse confronto da São Paulo. Eu acho que desse confronto da São Paulo. Tu acha que passa o São Paulo? Eu acho que de confronto Palmeiras e São Paulo vai dar São Paulo. É. Até pelo que o São Paulo vem jogando nos últimos jogos. O São Paulo, cara, ele virou a chavinha quando aconteceu toda aquela zoeira lá, né? Presidente caindo, o escândalo, o Crespo falando lá o que falou e gerou um desconforto no elenco. Aí veio o Rafinha. Aí depois daquilo pode parar e pensar, pode ver. Depois de tudo que aconteceu daquela semana que o São Paulo teve ruim, o São Paulo mudou a chavinha, irmão. O Carelli voltou a fazer gol, o Lucas voltou a jogar bem, o Luciano como sempre, e o time do São Paulo chega muito inteiro muito inteiro e muito vivo para essa disputa. E o São Paulo, querendo ou não, é uma pedra do sapato do Palmeiras, cara. Eu creio que desse confronto aí, para mim, vai dar São Paulo. Eu acho que o São Paulo passa mesmo sendo mando do Palmeiras. Então, Dan, o São Paulo teria uma pedra no sapato para qualquer um dos dois, né? Tanto Corinthians, qualquer um que pegasse São Paulo, porque que nem você falou, o São Paulo ele vem melhorando muito, né? Então acredito que se o São Paulo jogar um pouquinho do que ele jogar o que ele vem jogando, o São Paulo tem totais condições de chegar numa final. Mas, cara, o Palmeiras dentro de casa, cara, eu vi o Palmeiras, o time do Palmeiras ontem é um time muito qualificado, cara. Aí você pega o Arias, primeiro jogo do cara, o cara vai lá dentro da Arena Barueri, né, que não estão usando o Allianz Parque, e o cara vai lá e me sofre um pênalti. Aí você vê o Andreas Pereira bate muito bem. Aí você vê o Sousa faz o quarto gol. Tudo bem que foi contra o Capivariano, só que o Capivariano no começo do jogo, ele mostrou uma força, entendeu? Ele chegou, ele tentou ali, tomou o gol logo no comecinho, isso daí já deu uma baixada de bola, né, no Capivariano, mas os caras tentaram jogar.
Só que o Palmeiras, cara, ele tem jogadores letais. O São Paulo tem um trio de ataque muito bom, que é o Luciano, o Caleri e o Lucas ali no meio, né? Mas eu ainda acho que desse confronto eu ainda vou de Palmeiras, porque mesmo o São Paulo sendo um time muito melhor, sendo um time muito bom, né, tá conseguindo se arrumar, o Palmeiras eu acho que ele ainda tem peças que possam fazer a diferença num jogo de 90 minutos, entendeu? Então o São Paulo vai ter que fazer um jogo muito perfeito, sem erros, porque se você erra contra o Palmeiras, você acaba tomando gol, isso é fato. Então desse jogo aí, pra mim, vão ser duas semifinais muito difíceis para os quatro, porque o Novo Horizontino pega um Corinthians que tem o peso da camisa, né, por mais que jogue em Novo Horizonte. Palmeiras vai jogar contra o São Paulo e vai jogar dentro de casa com o mando de campo do Palmeiras, com a sua torcida, contra o São Paulo. Então, se o São Paulo vai ter que fazer um jogo muito perfeito. E aí eu não sei se o São Paulo vai conseguir segurar o Palmeiras durante 90 minutos, porque o Palmeiras tem grandes peças, grandes joias que pode fazer a diferença dentro do jogo. Então fica aqui registrado aqui o nosso palpite aí para esse jogo. Você apostando no Palmeiras, eu apostando no São Paulo. Agora falando de Corinthians e Novo Horizontino e Corinthians, o mando do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino, que você já lembrou, já goleou o Palmeiras na fase de liga, 4-0, se eu não me engano, foi 4-0, fora o baile. Jogou bem hoje contra o Santos, mesmo com o Santos ali com o time força máxima, né? Mas a gente sabe que o Santos passa por muita dificuldade e não é só dentro de campo, é fora de campo também, aonde, infelizmente, o bom treinador que tem, né? Eu acho como que é? Eu sempre esqueço a pronúncia correta do nome dele. Do que? Do treinador do Santos. É o Vojvoda. Vojvoda, exatamente. Eu acho que ele é um bom treinador, só que infelizmente o Santos não entrega para ele um material humano bom, né? Infelizmente o Santos vem apostando em Neymar, vem apostando em Gabigol, e eu creio que, tipo, o Santos ainda vai... Se o Santos não se ajeitar, cara, se o Santos não conseguir contratar, não dar peças boas, eu acho que o Santos, a situação do Santos não é treinador. Não adianta a torcida do Santos, mas não adianta. A situação do Santos não é treinador, cara, não é treinador. A situação do Santos é pior do que eles imaginam. O Santos não consegue trazer peças boas. Brasão e mais 10. O Neymar hoje, por mais em campo, falha no gol do Novo Horizontino. Então, tipo, a situação do Santos é mais embaixo, cara. Eu acho que o Santos pegou, desses confrontos das quartas e finais, para mim o Santos foi o que pegou o mais difícil. O Palmeiras pegou baba. O Corinthians se complicou num jogo que poderia ser um pouco melhor para o seu lado, né? Que entra como favorito, com todo respeito à Lusa, mas a Luz engoliu o Corinthians. E o São Paulo, que teve o jogo com o Bragantino, passou ali, também foi um jogão, com muitas polêmicas, né? Foi um jogo que teve polêmicas até demais, até quando terminou o jogo. Mas eu acho que o problema do Santos vai além do que ele mostra em campo, e eu acho que o time do Santos vai sofrer no Campeonato Brasileiro. E desses confrontos agora que sobraram, Gui, é igual você falou, se o Corinthians jogar contra o Novo Horizontino, o que não jogou hoje contra a Portuguesa, eu acho que do Novo Horizontino não passa. Acho que o Novo Horizontino não vai deixar a oportunidade de escapar igual a Portuguesa deixou, Gui. Você foi cirúrgico na tua análise, porque acho que o jogo do Corinthians e Portuguesa, pra mim, o Corinthians tinha totais condições. Eu achava que o Corinthians passava por 1-0, né? Que a gente não pode achar que o Corinthians vai ganhar de 2, meter um 4-0 que nem o Palmeiras fez no Capivariano. Mas o Corinthians complicou um jogo muito tranquilo. De todos aí, quando caiu Corinthians e Portuguesa, eu falei, pô, estamos bem. Porque pegamos um adversário inexpressivo dentro do Campeonato Paulista, né? A Lusa não disputava o Campeonato Paulista, mas finais de Campeonato Paulista, né? Uma quarta de final desde 2015, eu acho, 2015, 2016. E aí ele vem hoje e joga muito mais que o Corinthians. É que o Corinthians tem o Hugo Souza, né, mano? O Corinthians tem um goleiro de um calibre de seleção brasileira. Porque o Hugo Souza, ele garantiu
esse empate, porque pegou o pênalti que ele mesmo cometeu, ele pegou o pênalti no primeiro tempo. E aí ele sofreu aquele gol, né, no ali 1-0. E o Corinthians no final do jogo, ele vai lá e empata. Então, se não tivesse o Hugo, teria sido um 2-1 para a Portuguesa ou mais, porque a Portuguesa teve muito mais chance que o Corinthians de ampliar o placar. E aí você pega o Hugo, vai lá e faz a defesa no final nos pênaltis e classifica o Corinthians, como você falou, foi o melhor jogador em campo. Então o Corinthians vai ter que, o Dorival vai ter que fazer uma análise, vai ter que gerenciar muito bem esse elenco durante a semana, porque pra mim eu iria contra o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro foi como cara, eu assistindo o jogo do Corinthians hoje, eu fiz aquela análise fria que eu tenho falado sempre. Esquece brasileiro é pra fazer 45 pontos. E foca nas Copas. Que nem agora, contra o Cruzeiro, mete a molecada. Coloca o time mais reserva que você tiver. Não dá nem pra colocar Matheus Pereira, que pode ser um jogador que pode colocar no jogo contra o Novo Horizontino. Cara, O Matheus Pereira tá lesionado, né? Tá lesionado, tá lesionado ele? Não, é o Caio Paulista, não é que tá lesionado? Caio Paulista, o Matheus Pereira tá jogando. Então, assim, esses jogadores que podem entrar e fazer a diferença dentro do Corinthians, eu nem levaria pra campo. Colocaria um time bem misto mesmo. Entendeu? Que você tem o refúgio do refúgio pra chegar contra o Novo Horizontino com os caras descansados pra poder fazer uma final que bata de frente com o Novo Horizontino. Porque se eu vou falar pra tu, se o Dorival ele ameaçar colocar um time misto, esse time não vai aguentar o Novo Horizontino no próximo domingo. Pra mim ele tem que ser inteligente agora. Foca, é semifinal, galera. Mais um jogo, é jogo único. Se você ganhar, você vai disputar uma final. Então acho que ele tem que ser inteligente, que nem ele fez na Copa do Brasil. Porque se ele colocar esse time pra jogar contra o Cruzeiro, ele vai rachar o elenco. Os caras vão rachar. E aí não tem peça de reposição, cara. Então a mesma coisa eu vejo de Palmeiras e São Paulo. Acredito que o Palmeiras e São Paulo vai colocar aí o seu time reserva pra poder chegar inteiro numa semifinal. Tá certo, eu consigo, eu tenho, mas a gente sempre tá divergindo, né? A gente torce pro mesmo time mas as nossas ideias nunca batem. Isso é o gostoso da canelada, né? Eu acho que tem que priorizar o brasileiro, eu acho, não vejo o Paulista mais importante que o brasileiro. Se o Corinthians hoje, como mereceu caísse, não seria tão ruim para o Corinthians. Tipo assim, lógico, a torcida a gente sempre quer ver ganhar, sempre quer ver o Corinthians disputar alguma coisa, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro é melhor, até porque se você consegue brigar lá em cima, você já pega a vaga direta para a Libertadores, pega a vaga para a Copa do Brasil, tipo assim, fica tranquilo, coisa que a gente não viu o Corinthians por tanto tempo tranquilo, né, cara? Eu vi muito na transmissão que eu tava ouvindo o jogo, e faz todo sentido, cara. E a gente já tinha falado isso lá no nosso perfil no TikTok, né? Que a melhor contratação do Corinthians, que pode vir quem quiser, cara. O Corinthians pode contratar o Cristiano Ronaldo, cara. Mas para mim, a melhor contratação do Corinthians em 2026 foi o Passe, cara. O cara tá conseguindo dar uma cara para o Corinthians em questão de mais tranquilidade fora do campo, sem fazer besteira, sem fazer zoeira em contratação, em contratos. O cara tá arrumando o time, o cara tá arrumando o clube, cara, e dá para sentir já isso. O Corinthians está vivendo momentos de paz. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, são 3 vitórias e esse empate com a Portuguesa. Então, se eu não me engano, são 4 jogos aí sem perder. Então, tipo, por muito tempo a gente não viu o Corinthians nessa situação mais tranquila, dentro e fora de campo. Apesar de um jogo horroroso que fez hoje, o Corinthians tem uma tranquilidade dentro e fora de campo. Então, se o Corinthians caísse hoje no Paulista, eu não ia achar ruim, não. Você falou uma coisa importante, é o que eu falo. Já que passou, precisa priorizar a Copa, porque é uma taça. O Corinthians está 3 jogos de levantar uma taça. Entendeu? Então, se você pega se você pode ganhar uma taça com 3 jogos e o brasileiro a gente tem 300 jogos ainda para acontecer, eu priorizaria o Paulista. Mas se caísse no Paulista, eu nem ia achar ruim, não. Entendeu? Não ia achar ruim, não. Vou dar uma moral aqui pro nosso querido ontem Bronheiro, hoje vencedor, que tá falando do Pedro Raul, que ele falou que o Pedro Raul é bonito igual ele, e ele sofreu esse preconceito. Então a gente é hater do Pedro Raul, porque o Pedro Raul é bonito. E o Pedro Raul é um cara boa pinta, tá? Se o Bronheiro for igual o Pedro Raul, faz sucesso com as mulheres. Mas, brigadão aí pela mensagem, Bronheiro. Então, assim, cara, eu analisando se o Corinthians perdesse hoje pra Portuguesa, que era o que tava acontecendo até os
quase 90 ali do segundo tempo, eu nem achar ruim, porque que nem você falou, o Corinthians teria 2 finais de semana de tranquilidade, de descanso, para poder jogar o brasileiro. Então, assim, eu coloco, para mim são dois, brasileiro e Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores, são 2 pesos, 2 medidas. O Corinthians não vai disputar o Campeonato Brasileiro e nem pelo G4, Dan. Eu acho que esse time do Corinthians, ele é um time de Copas. Esse time do Corinthians, a gente tem um técnico de Copas e um time de Copas. Então, se a gente for pegar e na hora que começar a jogar os jogos de Copa e de Brasileiro, a gente começar a colocar esses jogadores para jogar para priorizar brasileiro, a gente vai acabar perdendo Copas que o Corinthians pode ganhar. Chegar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem totais condições de jogar bem essas competições e ganhar. Brasileiro, o Corinthians não vai ser campeão. Não tem como. Eu tava assistindo hoje à tarde o jogo, aquele Corinthians de 2015. Tá maluco. Que é histórico, aquele time que foi o time que conseguiu marcar a história dentro dos pontos corridos. É o considerado o melhor time, o maior campeão dos pontos corridos por causa daquele 2015. Aquele time de 2015 tinha perdido uma Libertadores e tinha perdido um Paulista pro Palmeiras. Tinha sido eliminado na semifinal. E aí foi jogar o brasileiro somente com foco no brasileiro e conseguiu ser campeão. Só que eu não consigo, não tô nem comparando os times, é claro, mas eu não consigo ver o Corinthians saindo de um Paulista, saindo de uma Libertadores, saindo de uma Copa do Brasil e chegando no brasileiro e mostrando força para ser campeão. Eu não consigo. Então, se for para priorizar um campeonato que você não vai ser campeão, é melhor você colocar o foco nas Copas e o brasileiro você fazer os 45 pontos ali para você não cair. Essa é a minha visão, entendeu? Eu vejo o time do, tipo assim, é que ainda eu não consigo, tipo assim, eu parei, se você perceber aí, faz tempo que eu não retiro com o Dorival. Dei uma folga pro Dorival, faz tempo que eu não desço o sarrafo nele. Hoje, mesmo o time jogando mal, eu não vejo culpa do Dorival, eu não vejo culpa do Dorival 100% dele, eu vejo a postura do time hoje foi muito ruim, mas muito pelo jogo que a Portuguesa fez. Que a Portuguesa conseguiu preencher todos os espaços do campo e não dava um sossego para o Corinthians trocar passe. Só que um time muito displicente hoje também, começando pelo seu Memphis, e para mim o que se salva é o Hugo. Mas deixa eu aproveitar o fato que eu já toquei no nome do Hugo. Tu acha que aquele gol ali, o Hugo valeu no gol ali da Portuguesa, cara? Foi falha do Hugo, aquele chute ali? Eu acho Dá que pro Hugo pegar, cara? Acho que não. Eu acho que não, porque o tempo de reação dele foi até rápido, só que a bola foi muito bem batida. Então tu vê que ele ainda desvia, a bola ainda pega na mão dele e a bola ela ia reto, quando pegou na mão dele ela deu uma curvinha pra dentro, né? Então acho que não foi, eu acho que a falha foi do Ranieri e como sempre o Ramalho, né? Mais uma vez, o André Ramalho se mostra um cara que não dá pra se confiar. O André Ramalho ele falhou, pra mim a falha não foi porque assim, você vai, Dan, você um conjunto terrível ali, Gui. Cara, não, porque assim, o Ranieri ele chutou a bola pra cima, errou, mas o André Ramalho dentro da área, cara, você é zagueiro, qualquer contato que o atacante faça em você, o árbitro vai marcar falta. Se ele sobe, somente ele olhou o cara, ele subiu costa a costa com o atacante, ele não deu o corpo pro cara bater. Ele foi muito infantil naquele lance. E aí a bola bate nas costas dele, na dividida, né, com o atacante da Portuguesa, e sobra, o cara acerta um belo chute. Eu acho que não foi falha do Hugo, não. Mesmo vendo que o Hugo deu umas falhadinhas no começo do jogo ali, ele deu umas rateadas em algum lance, provavelmente no lance do pênalti. Não, cara, pra mim ele lembrou ali os melhores anos do Fábio com o Guifo Costa. Você, se eu não me engano, no jogo contra... Quando jogou contra... Foi contra quem que jogou agora no Brasileirão, cara? Caramba. Foi contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Teve pênalti também ali, o jogador do Atlético bateu pra fora, né? Sim. Não foi o Hugo. Quem que fez o pênalti do Atlético Paranaense? Foi o Bidu. Bidu, né? Foi o Bidu. Cara, a saída do Hugo no cara ali, cara, tipo assim, não é de alguém que tá querendo ir pra Copa, Gui. A saída no pênalti ali que o Hugo comete não é de um goleiro que quer ir pra Copa. O jeito que ele saiu ali com aquela, tipo assim, pô, mano, como tu falou, lembrou o Fábio Costa.
Tanto que ele já dá aquele carrinho mal dado, acerta o cara, já vira as costas andando. Eu até, na transmissão até ouvi os caras falando assim, o jogo tava tão tranquilo, o Hugo falou assim, deixa eu fazer um pênalti para pegar, e o Ocelote veio pegando um pênalti aqui no jogo. E dito e feito, cara, ele foi lá, fez o pênalti, pegou o pênalti, cara. Não, mas... Só que aquela saída dele é errado, não pode sair desse jeito, cara. Até porque, Gui, para mim, não sei para você, não tinha, não era uma jogada de perigo de gol assim eminente, tá ligado? Eu acho que daria para ele só proteger o campo ali para ver o que o cara ia fazer, se o cara ia bater direto, se ia cruzar, o que ia fazer. Dava para ele ter abafado o lance. Tanto o Ramalho quanto o Mateuzinho foram muito mal naquele lance ali, né? Mas eu acho que dava para ele ter. Não, é o Bidu, né? Acho que era o Bidu. Era o Mateuzinho mesmo, o Mateuzinho e o Ramalho. Eles foram muito mal naquele lance porque eles deixaram o cara tomar frente, mas ele não precisava ter saído, dava pra ele ter abafado. Se ele queria sair pra abafar o chute do cara, ele poderia ter saído, porque tu viu como é que ele foi? Ele foi com as pernas, ele tinha que ter saído com o braço. Por mais que ele tomasse o gol, se ele tivesse derrubado o cara tentando abafar, o cara desse um passo a mais. A gente vê muito esse pênalti acontecendo, né? O atacante saindo na frente do goleiro, o atacante dá um tapa a mais e o goleiro só pega as pernas dele, né? Não foi isso que aconteceu. Ele saiu como goleiro de handebol. Ele saiu somente na perna. E aí, mas aí que tá, né, Dan? Por mais que o Hugo venha fazendo alguns jogos, não vou colocar assim alguns não. Eu acho que tem jogos pontuais que o Hugo não tá jogando bem. Quando ele joga com uma defesa descaracterizada, que é a defesa que ele se sente tranquilo, que é hoje o Paulista e o Gustavo, né? Mas o Hugo, cara, debaixo das 4 linhas, numa bola parada de pênalti, cara, ele é sem igual. Então o Hugo ele vai ser levado para a Copa do Mundo pelos pênaltis. O Hugo não vai jogar um jogo de 90 minutos numa Copa do Mundo, não vai. E corintiano que vê o Hugo indo para a seleção, ele vai ser para cobranças de pênalti nas oitavas. Tem uma oitava nos pênaltis, umas quartas de final nos pênaltis, uma semifinal e final. Mas aí tu vê, Gui, de goleiro assim, aqui do Brasil eu não vejo. Tem não vejo aqui no Brasil. Quem seria os goleiros da Copa? Quem que tá assim, para quem que tipo assim, não engrandecendo o Hugo, nada, sabe que a gente não é clubista, mas o Hugo para mim é o melhor goleiro do Brasil disparado. Mas quem que tu veria? Quem que tu vê assim com... Quem é para ser o titular da seleção? Qual é o goleiro titular da seleção hoje? Cara, difícil pergunta, hein, Dan? Eu acho... Não, pra mim, eu analiso igual você. Os 3 goleiros que vai pra Copa do Mundo, dos 3, nós temos o Alisson, o Ederson, o Bento e o Hugo. São os 4 que estão concorrendo. Meu Deus do céu, cara. São os 4 são os 4 que estão concorrendo. Pra mim, o Alisson nem deveria ir pelas 2 últimas Copas horríveis que ele fez, tá? Ele comprometeu pra mim os lances capitais de 2018 e 2022, que foi os pênaltis. Ele não conseguiu brilhar como goleiro. Porque goleiro bom é goleiro que faz defesa no momento importante. E o Alisson não é esse goleiro na seleção brasileira. Nós temos o Ederson. O Ederson ele tá passando por... Eu não acompanho muito o futebol dele, que hoje ele tá... Acho que se não me engano ele tá na Turquia. Então não acompanho muito o futebol dele hoje. Mas é um cara que tá aí na área, né? Pra poder ir pra Copa. Cara, nós temos a pior safra de goleiro da seleção brasileira pra uma Copa do Mundo. Dito isso, se você leva o Hugo, eu colocaria o Hugo como titular. Não por ser corintiano, não. É porque o Hugo, ele tem como eu falei, tem jogos pontuais que ele faz jogos ruins dependendo da defesa. Se o Hugo, ele é um jogador que ele precisa de uma defesa consistente para que ele consiga ter tranquilidade para jogar. Acho que a maioria dos goleiros são assim, mas falando do nosso goleiro, né, do atual goleiro do Corinthians, que é o time que a gente torce, analisando os jogos do Hugo, quando ele joga com dois zagueiros que ele se sente muito bem confiante, que é como o Gustavo e o Paulista, você vê que ele pega a bola, ele domina, ele levanta a cabeça, ele toca do lado, ele joga pro outro, ele sai com o pé, ele dá um drible no jogador. Quando ele joga com André Ramalho, quando era com Kaká, como era com Félix Torres, até mesmo com o Tchoca, ele não sente essa tranquilidade. Ele joga, parece que mais tenso, isso daí faz ele errar.
Se a gente pegar o Hugo hoje numa seleção brasileira com uma defesa bem montada, nós vamos ter com certeza o Marquinhos, nós temos o Beraldo, temos jogadores muito bons zagueiros, eu acho que daria para colocar o Hugo para jogar um jogo ali de começo de Copa, dos 3 jogos ali. Sei lá, o Brasil jogou os 2 primeiros jogos, já se classificou com 6 pontos. Colocaria o Hugo pra jogar um terceiro jogo, entendeu? Pro Hugo sentir, pra gente sentir se realmente ele consegue ser esse jogador de 90 minutos. Goleiro de pênaltis a gente sabe que ele é. Mas dentro da seleção brasileira, contra o Japão, ele jogou com uma defesa totalmente descaracterizada, que infelizmente atrapalhou aquele jogo e o Brasil perdeu pro Japão e ele saiu ali como uma falha no gol do Japão. Mas eu acho que é o recorte muito pequeno do Hugo. Como você vai levar ele pra Copa, eu concordo contigo. Vai levar, dá um jogo pra ele jogar os 90 minutos dentro de uma fase de grupos, porque de repente, vamos supor, você pega umas oitavas de final e coloca ele, e ele joga bem, ele poderia, vai que tem um pênalti ali no meio do jogo, e você que tem um goleiro do naipe dele que tá pegando pênalti à torta e à direita. Então eu colocaria ele como titular, mas eu acho que com certeza o Ancelotti não vai fazer isso, porque eu acho que o Ancelotti vê ele somente para pênaltis e vai colocar um goleiro mais experiente de Europa para jogar a Copa do Mundo. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Infelizmente vai fazer uma sacanagem dessa, porque, como eu falei, tipo, quando falar, pô, o Hugo não é o goleiro de seleção. Então me fale um melhor. Fale um melhor que possa assumir a seleção brasileira e passar uma tranquilidade como o Hugo passa para o Corinthians. Tem alguns jogos, ninguém joga 100%, todos os jogos vencem, mas você vê que sempre em jogos decisivos que precisa aparecer, o Hugo aparece, como foi no jogo ridículo que o Corinthians fez hoje contra a Portuguesa, apesar de que ele tomou, rapaz, que pênalti foi aquele que o cara bateu, cara. Nem o Hugo entendeu, cara. Nem o Hugo entendeu o que aconteceu ali, tá ligado? Tipo, ele não entendeu, o juiz não entendeu, ninguém entendeu. Ele, tipo assim, tomou-lhe aquele gol ali de pênalti ali fantástico. Com certeza vai estar rodando a toda a internet aquele recorte do pênalti que o Hugo tomou-lhe ali. O cara, quando apitou, só deu um passo e bateu. Não sabia nem o que estava acontecendo. Tomou o gol próximo. Mas quando se fala em seleção brasileira, eu não consigo imaginar um goleiro melhor para representar a seleção. Infelizmente, vai ter esse negócio de Europa, né? Tem que ser um europeu, tem que um que joga lá fora, mas a gente vê que o Alisson tem a cadeira cativa no gol da seleção, o Ederson, e os caras, tipo, quando precisou, nunca salvou o Brasil. Dito isso, Corinthians na semifinal, passou escapando, não teve quase um derby nas quartas, quase um derby na semi. Será que esse derby que foi adiado, essas 2 rodadas, a gente teremos esse derby na final? Eu acho que sim, Dan. Eu acredito que a minha final do Campeonato Paulista é Corinthians e Palmeiras, a reedição do 2020-2025. Eu acho que o São Paulo não passa pelo Palmeiras, como eu falei no início. O Palmeiras, eu acho que ele é muito mais time que o São Paulo. E Corinthians e Novo Horizontino, o Corinthians tem que mudar a chavinha pro modo Copa. Se ativar o modo Copa, o Novo Horizontino não segura o Corinthians. Mesmo jogando nos seus domínios, a gente vai ter ali, a torcida do Corinthians vai marcar presença, vai fazer sua festa. Então a minha final, que iremos fazer com certeza, pra mim será Palmeiras e Corinthians, e me cobrem aí, pessoal do chat. Eu aposto ainda que o São Paulo consegue passar pelo Palmeiras, um jogo bem difícil, catimbado, irmão, vai ter gente expulso, esse jogo aí vai dar o que falar, cara. A rivalidade desses 2 times aumentou muito nos últimos anos, muito, muito, até porque se trombaram muito em jogos decisivos, e se eu não me engano, o São Paulo levou a melhor na maioria deles, se eu não me engano, depois tem que olhar direitinho. Mas, na minha opinião, ainda eu consigo ver o São Paulo passando desse jogo. Mas, vamos ficar na torcida para ter um derby aí, né, cara? Que seria legal, seria bacana ver um derby. Já não aconteceu nas quartas, não aconteceu na semi e aconteça na final. Mas lembramos, né, como a gente já falou aqui, que para o Corinthians passar pelo Novo Horizontino, tem que fazer um jogo totalmente contrário do que fez hoje contra a Portuguesa, que foi engolido pela Portuguesa. Infelizmente, o futebol é isso. O futebol, se você não mata o seu adversário, se você não vai para cima e acaba de vez, ainda mais um time com a tradição e com a camiseta do Corinthians,
você abre brecha para acontecer o que aconteceu hoje. O Corinthians, mais uma vez, aí vai ter todo aquele negócio, né? Se não for sofrido, se não for chorado, não é o Corinthians, né, cara? E vale lembrar, né, cara? A gente já estava aqui fazendo a arte para a live, né? Já se preparando, colocando o escudo da Portuguesa para não atrasar muito a live, né? Não que a gente não acreditava, mas que a gente já estava preparando a live, então a gente já queria deixar no esquema. O jogo brabo, brabo. O Corinthians, vou falar pra você, o Corinthians gosta de uma aura. Não dava para ver o Corinthians naquele momento na semifinal, mas achou um gol no último minuto e o Hugo se garantiu nos pênaltis, garantiu o Corinthians nos pênaltis. Mas tem que jogar mais, não pode repetir um jogo contra o Novo Horizontino, independente quem o Dorival vai colocar em campo, cara. Não pode se repetir o que se repetiu hoje contra a Portuguesa, cara. Não, tem que jogar muito, Dan. Vai ter que, porque o Novo Horizontino, ele vai vir babando. Por quê? Porque hoje ele acredita no taco dele. O Novo Horizontino jogou bem toda a fase de grupo, como a gente falou, toda a fase a fase de grupo, né? E a gente viu o Novo Horizontino pegar o Santos e jogar muito bem contra o Santos de Neymar. Não, cara, não tomou o partido do time do Santos e Neymar e Gabigol. Então o Novo Horizontino vai vir com todo o ímpeto e vai ser jogão. Então a gente vai ter que abrir o olho, jogar muito se quiser chegar numa final. Mas eu acredito que essa mudança de chave deve acontecer durante a semana, porque o Corinthians já fez, nesses últimos 3 jogos, o Corinthians fez 3 jogos muito ruins. Então tem que melhorar para poder pegar uma semifinal, uma final e tentar ser campeão desse Paulista. Porque vai ser legal, né? Ser bicampeão em cima do Palmeiras ou do São Paulo. Seria bacana para a história do Corinthians e pra gente que é corintiano e que tá aqui no Canelada para falar sobre todos os outros times, mas mais sobre o Corinthians, que é o nosso time do coração. Vai ser bacana aí a gente falar sobre mais um título do Corinthians 2026. Então é isso aí, Gui. Então, já para a gente fechar essa live aí, passar mais uma vez pelos nossos palpites aí. Eu, para mim, de Palmeiras e São Paulo, para mim, mesmo apertado num jogo difícil, onde teremos jogadores com certeza expulsos, para mim, da São Paulo. E entre Novo Horizontino e Corinthians, cara, o jogo de hoje do Corinthians foi muito feio, cara. E para Corinthians passar Novo Horizontino vai ter que se jogar muito mais do que jogou hoje. Então, eu vou ficar ainda tipo, eu vou aguardar esse jogo. Eu vou aguardar esse jogo porque, cara, a gente não pode acontecer o que aconteceu hoje, cara. Mas se o Corinthians não jogar como jogou hoje, passa o Corinthians. Meus palpites é Palmeiras e São Paulo, passa o Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai conseguir passar pelo São Paulo. Corinthians e Novo Horizontino, Corinthians passa nos pênaltis. Mais uma vez. Tá certo. Tá certo. É isso aí, Guinho. Então, obrigado mais uma vez aí. Tu tá no controle hoje aí, né? Não sou eu, né, que tô no Hoje controle. eu tô no controle aqui. Então é isso, Dan. Obrigadão aí a todos que estão com a gente, que ficaram com a gente aí na live, né? Obrigadão a galera. Você que vai assistir depois esse vídeo, deixa aí seu comentário. Estamos aí trabalhando muito no YouTube para tentar levar conteúdo de qualidade. Já ter feito muitos conteúdos legais, os shorts. Vamos começar a fazer os vídeos aí mais longos, né? Trazendo bastante informação pro YouTube. E vai ser muito legal a gente estar junto com vocês. Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal, venha fazer parte aí do nosso time do Canelada. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, a nossa resenha dupla aí entre eu e o Dan. Tamo junto, tchau, tchau. Fechou, Gui. Tamo junto. Abraço, até mais.